aqui as pessoas estão respeitando. Aqui na Espanha, né, assim como na Itália, é uma quarentena obrigatória, a gente não pode sair de casa. Se a gente sair de casa sem ser para ir ao supermercado, a uma farmácia, a gente pode ser preso, a gente pode ser multado. Então, é complicado mesmo, e a gente tem que seguir esperando, e é isso, né? A gente teve a notícia que nos últimos dias os índices de contaminação começaram a cair um pouco. Então, vamos ver aí como é que a gente vai encarar daqui para frente. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas, na verdade, a gente está... Deixa eu dar uma olhada aqui. Estamos com um probleminha aqui, está ventando muito aqui em Portugal e está dando algum probleminha. Olha, Regina, está me ouvindo? Olha só. Oi, estou ouvindo. No YouTube já estamos ao vivo, viu? Já estamos acompanhando no YouTube, as pessoas já acompanhar, exatamente. Sim, sim. Tá bom, então. Então, aqui eu não estava vendo com clareza. Então, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma apresentada, agora mesmo valendo, porque agora a gente entrou de fato. Tem um probleminha. Obrigada, Renê. Obrigada. Agora estamos, né? Com um probleminha aqui, a gente vai dar uma apresentada, dar boa tarde para todo mundo de novo, assim que a gente estava aqui com um probleminha técnico, mas a gente já está no ar. Já estamos online, não é? Então, boa tarde para todo mundo que está nos seguindo no YouTube. Boa tarde para o René Marcelo, que está em Portugal. É o jornalista, radialista que está aqui conosco. O Ayrton Guimarães, diretamente de Madrid, na Espanha. Olá, Ayrton, bem-vindo. A Angélica Elisa, que está na França. Bem-vinda, Angélica. E Celso Freire, de Belém do Pará. Então, sejam todos bem-vindos. E a gente está aqui junto para discutir um tema. Na verdade, assim, antes de a gente falar do tema, eu quero estar falando para todo mundo o propósito deste canal e do Live Jornal, na verdade. O Live Jornal está querendo trazer justamente os jornalistas de qualquer lugar do mundo, né, com a língua portuguesa, o brasileiro, o português, né, para estar falando para a gente com uma pauta só, um tema só, mas com uma visão global da onde você está. Um jornalista da onde está, do país que você está, ele vai estar dando para a gente uma visão ampla sobre um único assunto. É esse nosso interesse, é essa nossa vontade de estar aqui vivendo esse tempo importante na internet, de quem está em casa, né? De quem está trabalhando, mas um tempo também importante de muito aprendizado. Coronavírus está aí, está assolando o mundo, mas tem muito para a gente aprender com tudo isso. Então, a gente vai estar aqui chamando cada um jornalista, e falando um pouquinho da sua vida profissional. Vamos lá, Ayrton Guimarães, fale conosco, por favor. Oi, Regina. Então, me apresentando, né? Sou jornalista de Brasília, já trabalhei em alguns veículos como TV Record, TV Globo, Correio Brasiliense, e nos últimos 10 anos eu me especializei em comunicação corporativa, trabalhei na Confederação Nacional do Transporte, na Confederação Nacional da Indústria, e estou aqui em Madrid fazendo uma especialização, um Master em Comunicação Corporativa. Ok, bem-vindo, Ayrton. René Marcelo, de Belém do Pará. De Belém do Pará, mas diretamente de Portugal. Olá, René, bem-vindo. Obrigado, Regina. Boa tarde a você, boa noite aos amigos aí também, a Ayrton, Angélica, Celso. Eu, rapidamente, tive uma passagem por Belém durante 9 anos, né? Agora estou há 2 meses e meio, 2 meses aqui em Portugal, num novo projeto, mas passei pela Record, Rede Família, Band, RBA, passei por várias rádios, vim do rádio, sou radialista primeiro, antes de jornalista, né, mas sou radialista e jornalista, e agora viemos para um projeto aqui em Portugal, que é a tvplay.online, uma TV web, para levar notícias de Portugal para o Brasil, do Brasil para Portugal, e também quando nós chegamos aqui para implementar essa ideia da sua TV
na web deu esse surto de coronavírus que tem assustado aí, né, todo mundo. Mas estamos aqui esperando tudo isso passar, tenho certeza que uma hora vai dar tudo certo e que nós vamos conseguir, né, o intuito de levar isso que você está fazendo, a informação para todo mundo, em todos os cantos do mundo. Obrigado, viu, Regina? Obrigada também, Renan Marcelo. E a Angélica, bem-vinda. Está falando da França conosco e vai estar dando aí essas informações, né, como cidadã brasileira na França, como jornalista, como é que está vendo a situação do coronavírus na Europa. Boa tarde, Angélica, bem-vinda. Fale um pouquinho de você para nós. Muito obrigada aqui. Boa noite, praticamente, são 19h34. Eu sou a Angélica, eu sou jornalista, eu sou de Santa Catarina, porém morei 10 anos em Brasília. Desses 10 anos, 8 eu trabalhei no Ministério da Educação, né, no MEC, e desses 8 anos, 4 eu trabalhei na TV Educativa, né, na TV Escola do Ministério. Eu sou jornalista, mas a minha especialização é na área de redes sociais. Bem-vinda, Angélica. Olá, Celso Freire, de Belém, do estado Olá. do Pará. Olá, muito boa tarde a vocês, Renan Marcelo, nosso colega aqui de trabalho, aqui em Belém do Pará, né, que agora está em Portugal, né, René? Oh, coisa boa. Verdade. Terrinha boa. Ayrton também, aquele abraço, Ayrton, Angélica, todos que estão acompanhando a gente também aqui através do Facebook, através do YouTube. Agora é o seguinte, né, Regina? A gente está acompanhando muito essa questão do Covid-19. Eu sou radialista, sou jornalista, trabalho aqui em 2 rádios, a Rádio Liberal, que é a rádio comercial, e uma rádio educativa, que é a rádio universitária, Rádio UNAM FM. Então, a gente está trabalhando exatamente nessas 2 frentes, e também no blog do Social News, que eu tenho um blog que eu alimento com também várias notícias do Pará, do Brasil e do mundo, mais relacionado aqui a Belém do Pará, né, com notícias locais, e quando tem nacionais, lógico que a gente coloca também no blog para sempre ficar bem atualizado. Então, esse é um assunto muito importante, né, que as pessoas estão esperando realmente, né, que a gente converse e saber como é que está essa questão, né, vamos dizer assim, essa questão mesmo, né, qual a verdadeira questão no Brasil e também em todo o mundo. Né? Seja bem-vindo, Celso, muito bem-vindo. Ayrton, você já falou, né, Ayrton? Já, foi o primeiro. Já falou, então. Então, a gente segue agora para as nossas participações aqui. Nós estamos aqui. Belém do Pará, né? Está ganhando aqui no ranking. Eu quero ver qual é a cidade. O Ayrton é de Brasília. E a Angélica é de onde? Sou de Santa Catarina. De Santa Catarina. Bora, quero ver também. Quero ver aí Santa Catarina e a cidade de Brasília entrando aqui conosco, né? Mas essa transmissão é para o Brasil, é para o mundo inteiro. Para quem estiver conectado com a gente está junto. Então, eu vou aqui passar. Vamos ver se eu consigo. Então, a nossa conversa agora é a nossa conversa com os jornalistas convidados para essa tarde de hoje, aqui final de tarde em Portugal, aí no Brasil, início da tarde ainda, e com 1 hora de adiantamento, a gente está também transmitindo aí para a França e para a Espanha. E a nossa conversa hoje vai ser justamente os desafios que estão acontecendo aqui na Europa e no Brasil. Como é que os nossos jornalistas estão vendo e acompanhando toda a situação e desenvolvimento dessa pandemia? E a gente começa aqui com uma pergunta, para que os nossos jornalistas que estão aí esperando os comentários que vão fazer, e a gente vai estar falando a respeito disso. Bem, nós estamos aí vendo uma guerra biológica acontecer. Algumas palavras adentraram no nosso vocabulário que nunca a gente imaginou que adentrariam, como confinamento, distanciamento social, quarentena, plano de contingência, estado de emergência. Uma avalanche de informação a esse respeito está acontecendo no nosso dia a dia e até as nossas conversas do dia a dia são sobre esse assunto. Eu queria que os nossos jornalistas pudessem dizer para a gente como é que eles estão sentindo essa situação, né, no seu país, onde estão, não é? Como pessoa, como cidadão, porque estão passando também pela situação na pele, mas também como profissional do que estão acompanhando
no seu país. A gente começa aqui com o Ayrton, de Madrid, na França, de Madrid, na Espanha, para falar conosco como é que está acontecendo isso. Espera aí, Ayrton, vou te colocar aqui. Pois é, Regina, como você falou, a situação aqui é preocupante, mas o que aconteceu na Espanha é que o país demorou um pouco para se tocar, né, para tomar as medidas necessárias para conter a propagação do coronavírus. A gente estava observando um pouco de longe a situação da Itália, né, que saiu do controle lá, e aqui as primeiras medidas só começaram a serem anunciadas realmente depois que já estava fora do controle. A Espanha, nessa semana, passou, né, o número de pessoas contaminadas e o número em relação à Itália. Agora já são mais ou menos 125 mil pessoas que foram contaminadas aqui na Espanha, 12 mil mortes. Então, realmente, é um problema enorme, né? O sistema de saúde espanhol está em colapso, principalmente aqui em Madrid. Mas é isso, a gente tem que esperar, tem que ver como é que isso vai melhorar. O presidente de governo, Pedro Sánchez, anunciou agora há pouco, numa entrada ao vivo que ele fez em cadeia nacional, que a quarentena que estava prevista para terminar no dia 12 de abril já vai ser prorrogada, segue agora até o dia 26 de abril, só está esperando a autorização oficial do Congresso, né, tem que ser aprovado, essa medida tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional daqui. Então, o que a gente vê também é que nos últimos dias os casos começaram a baixar, né, o número de contaminações e de mortes começou a reduzir, e o governo realmente acredita isso a essa quarentena obrigatória que a gente tem vivido aqui. No dia 14 de março, o governo anunciou essa quarentena em que a gente não pode sair de casa, ao contrário da maioria dos países do mundo, ao contrário do Brasil. Aqui a gente não pode mesmo sair de casa, a gente só pode ir ao mercado, só pode ir à farmácia. Se a gente sair para ir caminhar no parque, a gente pode ser preso, a gente pode ser multado. Então, agora é aguardar, né, para ver o que a gente vai fazer nessas próximas semanas. Isso. Então, eu quero chamar agora para falar sobre isso a Angélica, da França, que está comentando com a gente como é que está essa situação, como é que você está. Você tem que, até uma história interessante para nos contar, porque você saiu da Itália e veio para a França, né, no pico do vírus que aconteceu lá na Itália, que está acontecendo na Itália. Conta para a gente, assim, Angélica, como é que é essa tua percepção como cidadão, como profissional do jornalismo, como é que você está vendo isso? Olá, galera. Realmente, na Itália, e um mês exatamente hoje. Lombardia, a região da Itália, né, onde o caos está instaurado, pessoas morrem e não existe mais aonde colocar. Esse início, né, do coronavírus na Itália foi bastante difícil, porque houve uma negação, né, em relação ao que era a doença, então, em relação ao contágio, né, então existiram até campanhas como Milão não para, né, eu morava muito pertinho de Milão, e realmente, assim, a Suíça, por exemplo, naquele momento, tá com muito contágio, vamos fechar a fronteira, e aí a Itália dizia, não, o Tratado de Schengen, assim, nananã, e aí houve essa negação, né, e quando a Itália colapsou, né, há mais ou menos um mês atrás, eu saí, né, da Lombardia, 3 dias antes deles fecharem a fronteira da Lombardia, e 5 antes deles fecharem, né, todas as fronteiras da Itália, e vim aqui para a França por uma oportunidade de trabalho. E 5 dias depois que eu estava aqui, a França também entrou em quarentena, né? Em teoria, 1 semana antes, né, na linha de contágio da Itália, então tomou essa medida antes, né, do coronavírus se espalhar com uma força muito mais brutal aqui na França. Então, vamos dizer que a França estaria numa melhor situação em relação à Itália por esse motivo e talvez até em relação à Espanha. Mas a situação na França aqui também é bastante complicada, o número de mortos também é bastante alto
e o contágio, inclusive. Mas o sistema de saúde, ele talvez esteja um pouquinho mais preparado do que os outros países, até por uma questão financeira francesa. Então, pois... E a gente vai estar se perguntando agora para o René Marcelo. René Marcelo está chegando aqui, chegou acho que quase no início do surto, ou aqui em Portugal, né, René Marcelo? E já chegou com esse grande problema. Como é que você tem visto essa situação? Olha, Regina, que eu cheguei na realidade para um novo projeto, para colocar um projeto de uma TV web no ar, e quando nós chegamos em Portugal, eu cheguei no dia 25 de janeiro, para ser mais preciso, né? Coisa de 10, 15 dias depois, nós ouvíamos falar desse surto todo aí, essa pandemia que virou o Covid-19, o coronavírus. Mas eu tenho dito no programa que eu faço aqui todos os dias pelo Facebook, né, chama #Tô em Casa, até colocamos esse nome porque realmente nós fazemos o programa como nós estamos fazendo aqui, ó, dentro de casa. Eu tenho dito que Portugal, né, ainda bem que tomou as medidas, ao contrário do que disse o Ayrton, né, ao contrário do que a Espanha fez, Portugal fez antes, quer dizer, já previu e começou a fazer esse trabalho do isolamento social, do vamos ficar em casa. As escolas, pelo menos aqui na região de Aveiro, região norte de Portugal, foram fechadas há mais de 20 dias. Hoje nós temos aqui em Portugal pouco mais de 10.500 casos, pouco mais que a gente diz em relação à Itália, em relação à Espanha, né, em relação aos Estados Unidos, que nem bem chegou o surto de coronavírus e já tem muito mais infectados do que aqui em Portugal. E nós temos hoje 286 mortes, se não me falhe a memória agora. Então, Portugal tem dado, né, não vou dizer uma lição, mas tem feito o dever de casa, ou seja, foi antecipadamente, né, dado pelo presidente o estado de emergência, isso já faz 15 dias, terminou dia 2 de abril, que é que o presidente Marcelo fez? Revogou esse estado de emergência, porque, devido à lei portuguesa, ele só pode decretar 15 dias. Então, ele prorrogou por mais 15 dias, nós vamos até o dia 17 de abril agora com isso. E nisso, nós temos, entre os países mais próximos aqui, Espanha, Itália, França, o menor número de infectados. Eu acho que isso se deve a esse belo trabalho que o governo de Portugal fez, ou seja, se anteviu, previu o que iria acontecer e começou a tomar as precauções. Mas isso não quer dizer que nós ainda não estamos, nós estamos livres, né, dessa pandemia. Pelo contrário, segundo a Direção-Geral de Saúde também, ela disse que nós estamos agora no momento da mitigação, ou seja, é agora que o contágio começa a ser feito não só com pessoas infectadas, e sim em todos os lugares. Por isso que, a partir de agora, desse momento, é primordial que nós estejamos dentro de casa. Pois sim. A gente vai estar ouvindo agora, né? A gente falou aqui da Europa, a gente vai estar ouvindo agora o Celso Freire, de Belém, do estado do Pará, no Brasil, para estar nos dizendo o que está acontecendo no Brasil. E a gente está querendo saber. A gente que está aqui na Europa está querendo saber, aí pela visão do nosso colega de trabalho, Celso, sobre o que está acontecendo no Brasil e falando dessa experiência de que, passando na pele, né, todos nós estamos assim, ainda temerosos pelo futuro, mas aí com um grande aprendizado para todos nós. Diga lá, Celso Freire. Verdade. Como é que está sendo? Olha só, Regina, aqui no Brasil, o pico também está sendo esperado para essa semana, né? Essa e a outra semana, a próxima semana, já a partir do dia 6 de abril. Também é a expectativa de um pico aí grande, né, para essa questão do coronavírus aqui no Brasil. Pessoas infectadas, de mortes. No Brasil, por exemplo, são agora atualizados quase 10 mil casos confirmados, né, do novo coronavírus, 376 mortes pelo Covid-19, e aqui está uma briga, né, vamos dizer assim, a briga entre os governadores. Os governadores estão tomando várias iniciativas, né, diferente exatamente do que o governo federal propõe, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele defende uma política diferente do que os governadores estão
exatamente tomando. Há exatamente aí uma divergência entre os estados, né? Agora, recentemente, o presidente vem aceitando mais o que os governos estão fazendo. Os governos estão pedindo para as pessoas ficarem em casa, para justamente não propagar tanto o vírus, né? Por causa dessa semana agora vai ser muito grande, né? Essa questão da propagação do vírus. Então, os governos querem que as pessoas fiquem em casa. Estão tentando ver políticas de economia, e aqui dizem o seguinte: a vida vale mais do que a economia. Então, o contrário que o presidente Jair Bolsonaro vinha pensando. Ele acha que o vírus é uma gripe, né? E que exatamente as pessoas podem vir trabalhar, e ele quer que as pessoas que tenham mais idade, a partir de 60 anos, fiquem em casa, né? Tenha cuidado mais com as pessoas idosas, né? Mas que as pessoas voltem ao trabalho. Diferente dos estados, como eu falei, os estados querem que as pessoas fiquem em casa, só trabalhando mesmo aqueles que necessitam, né? Os enfermeiros, a área da saúde, nós jornalistas, né, que estamos trabalhando bastante para levar as informações. E, de um modo geral, é isso, né? Vem aumentando o número de pessoas infectadas. Aqui no Pará, por exemplo, já são 75, eram 50 ontem, até ontem à noite, e hoje já pulou para 70. Né? Você vê aí uma diferença muito grande, né? 20 casos a mais já só num dia. Então, a gente vê que o vírus está chegando cada vez mais forte aqui em Belém do Pará e também no Brasil. Né? Primeiro chegou na Europa, aí veio aqui no Brasil. Diga lá, Márcia. Confirma aí em Belém uma morte em Alter do Chão, é? Exatamente, uma senhora de 80 anos, ela faleceu, né? Houve até vamos dizer assim, uma dúvida se ela morreu ou não de Covid-19, mas os familiares disseram que não, mas o governo conseguiu confirmar realmente, os médicos confirmaram que foi de Covid-19. Uma senhora, única morte no estado do Pará, essa senhora de 80 anos. Foi em Alter do Chão, em Santarém. Isso. E o que está acontecendo assim no Brasil, o que a gente tem percebido assim, é que está havendo assim uma discussão entre se trabalho, se fico em casa, se trabalho, se fico em casa. E na verdade o que a gente está percebendo também aqui, tanto em Portugal como em outros países assim, é que tem que haver esse equilíbrio, não é? Tem que haver esse equilíbrio porque os serviços essenciais precisam funcionar. Trabalhos precisam ainda continuar acontecendo. Quer dizer, os caminhões, as que trazem alimentos, transporte de medicamento, tem muita coisa que está precisando funcionar e que não pode parar. A gente sabe que, mais do que só parar, são também os cuidados que cada um tem que ter, com o máximo de cuidado no distanciamento social, aqueles que podem, é claro, não é? E a gente é bom assim, enfatizar aqueles que podem, ter o distanciamento social, aqueles que não estão trabalhando, tomar um cuidado maior ainda com o idoso e não só. Mas nós estamos, assim, percebendo, e eu queria que vocês estivessem falando para a gente, como é que tem sido a cobertura televisiva, a cobertura jornalística do acontecimento, desde que começou a acontecer. Como é que foi para o Brasil receber isso? Como é que foi para a França, para a Espanha, né? Aqui em Portugal, como nós cidadãos e também como profissionais, e nós estávamos acompanhando, e a gente bem sabe, até o próprio René Marcelo comentou no programa Estou em Casa, né, que às vezes nem ligo a televisão para não ficar nervoso, não é, René? Porque a gente passou por isso aqui. Eu estou querendo assim saber de vocês como é que foi, como é que está sendo, do ponto de vista de vocês, essa cobertura jornalística mundial, bem falando para o seu país, como é que está sendo essa cobertura? Se suavizou, se estavam alarmes demais, medo demais para a população, se não estão aliviando, não estão dando algum sinal de esperança, porque tem muita esperança, né? Eu vejo muitos sinais bons, mesmo diante de toda essa crise. A gente pode tirar muita coisa boa. E agora aqui que eu vejo que as televisões, as emissoras portuguesas estão suavizando um pouco, não é, René Marcelo? Mas eu queria aqui perguntar para o Ayrton, como é que foi essa tua impressão como jornalista da cobertura sobre o coronavírus no mundo desde quando começou a pandemia?
Regina, aqui na Espanha, a cobertura, eu acho que está sendo tão intensa quanto está sendo no Brasil, pelo que eu acompanho, né, dos veículos brasileiros. Todos os jornais estão dando bastante enfoque nisso, nessa questão, e uma coisa que chama bastante atenção aqui, principalmente a cobertura do El País, né, que é o maior jornal espanhol, lido aí por gente do mundo inteiro, é a cobertura política também da coisa, né? Todos os problemas envolvidos aí em relação ao coronavírus. Qual é o problema político? Primeiro, pelo problema interno da Espanha, né? A Espanha, ela é formada por várias comunidades autônomas, né? São como se fossem estados. Só que essas comunidades, elas têm mais autonomia do que, por exemplo, os estados nos Estados Unidos. Então, tem uma guerra interna aqui que é bastante grande, né? E outra coisa, a União Europeia, né? Acho que você está acompanhando isso, a Angélica, o René, que o tanto que a União Europeia está dividida, né? De um lado, os países do norte, né? Alemanha, Áustria, Holanda, sem querer abrir mão, sem querer oferecer ajuda para os países do sul, né? Esse grupo aí liderado pela França, pela Espanha, pela Itália, que estão precisando de muita ajuda, né? São países que não têm a mesma estrutura financeira que os países do norte, e, enfim, essa semana foi anunciada essa ajuda de 100 bilhões de euros, mas está tendo uma briga muito grande, e está colocando realmente essas feridas da União Europeia à vista de todos, né? O presidente aqui da Espanha tem reforçado o tempo inteiro que os países que fazem parte da União Europeia têm que trabalhar em conjunto, porque, enfim, é uma União Europeia, e a gente está vendo cada vez mais divisão para algumas coisas, né? Tem essa falta de solidariedade financeira entre os países, e o outro grande problema que o Brasil está sentindo bastante agora, eu acompanhei bastante notícias daí essa semana, da guerra de fornecimento de materiais para poder ajudar a combater o coronavírus, né? A compra dos equipamentos respiratórios. Começou uma guerra interna aqui. Madrid, que é o principal epicentro, né, do coronavírus na Espanha, começou a retirar produtos como máscaras, esses respiradores de outras comunidades, obrigando vir tudo para cá. E começou a ter essa disputa com essas demais comunidades autônomas. E o que a gente tem visto é que está todo mundo querendo comprar novos equipamentos da China, todo mundo dependendo da China, só que quem é que está conseguindo comprar? Quem paga mais e quem está pagando à vista. O que a gente tem visto é que tem país que já está pagando, mas aí vem outro país mais rico, paga mais caro, aí a China vai e vende para esse país que pagou mais. Então, a gente está vendo uma falta de solidariedade muito grande nesse sentido, né? Então, os jornais aqui têm dado muito enfoque nisso também. Isso, a gente está se deparando mesmo com uma crise, além de crise política, crise humanitária, crise sanitária, está se envolvendo muita coisa, não é? Até corrupção mesmo dentro das próprias doações, e para quem está vindo, a gente está percebendo isso. E eu queria saber, assim, agora da Angélica, da França, como é que tem sido a cobertura jornalística, como é que tem sido para o positivo e para o negativo, mas a gente já dando aqui aplausos para todos os nossos colegas que estão trabalhando arduamente, não é, nessas transmissões, não pararam, muitos não estão de casa fazendo, estão no campo mesmo, estão ali em loco. Então, a gente já que agradece a todos aqueles jornalistas que estão dando também a sua vida, além daqueles que a gente bem sabe de linha de frente, né? Que são os médicos, enfermeiros de linha de frente, os hospitais que estão hoje aí dando a vida por nós. Então, eu queria saber, assim, da Angélica, o seu parecer. Olha, então, eu acho que a cobertura aqui na França, assim como o Arthur já comentou, em todo o mundo, assim, do que eu tenho acompanhado, Itália, França, Espanha, Brasil, né, ela tem sido bastante efetiva, né, nos meios de comunicação. Aqui na França já passam dos 18 mil contagiados, né, do coronavírus, e já passaram de 6.500 mortes, né, aqui.
E os meios de comunicação, não só oficiais, quanto as redes sociais do próprio presidente Macron, têm feito um trabalho, assim, que, para mim, é louvável, sabe? A nível de informar a população de tudo que pode ser feito, de tudo que não pode ser feito, né? De quais são os limites, né? Até onde a gente pode chegar. O próprio Le Monde, a RFI, eu acho que internacionalmente a BBC também tem feito um trabalho que é incrível, de informação, né? E também alertando para a desinformação, né? Para as próprias fake news que surgem, né? Aí nesses meandros, né? Onde a gente está tentando se informar sobre uma coisa e aí vem uma fake news que você recebeu no WhatsApp, né? Do seu pai e da mãe, e aquilo se espalha numa velocidade maior que o coronavírus. Então, realmente, eu acho que os jornalistas hoje eles travam uma luta, né, com isso. E no momento de crise, isso é importante ser ressaltado, né? De onde a gente vai tirar as informações oficiais, de onde a gente vai, como que a gente aprende, né, a colocar numa balança e fazer uma análise mesmo do que está sendo dito, né? Onde a importância da imprensa, né? De onde a gente pode confiar mesmo nessas informações. E eu acho que a imprensa tem feito um trabalho incrível, não só aqui, como no mundo todo, né? Pois sim, é verdade. A gente está dando uma cobertura, mas assim, eu queria assim, no meu ver, eu estava aqui partilhar aqui já com o René Marcelo. A gente começou aqui com uma cobertura, claro, grandiosa, e a gente não vê na televisão mais nenhuma notícia a não ser coronavírus, não é? Isso, assim, de uma certa forma, veio alarmar e injetar muito medo na população. Eu não sei se o René Marcelo compartilha dessa informação comigo, apesar, claro, é inegável a cobertura, o trabalho incansável dos profissionais de jornalismo aqui nas emissoras de Portugal. Eu vejo da seguinte maneira, né? Aqui em Portugal, Regina e a galera, a malta que está ligada aí com a gente. Nós que somos, como disse a Angélica, nós profissionais que precisamos levar a informação, muitas das vezes nos deparamos, né, na realidade, com situações, né, como a Angélica disse, de fake news. E como as televisões têm feito essa cobertura aqui em Portugal, né, 24 horas, ininterruptamente falando de Covid-19, eu acredito, René, não sei, estou falando a minha opinião, eu acredito que isso leva realmente um estado de, vamos dizer assim, não só de comoção da população, mas um estado... Ansiedade elevado, né? Elevada. A pessoa, por exemplo, aqui em Portugal, na primeira semana, você lembra? Quando saiu o Covid-19 e os carros começaram a aparecer, supermercados ficaram vazios. As pessoas corriam para os supermercados pensando que nós estávamos aí na Terceira Guerra Mundial. E realmente nós estamos. Só que nós não temos inimigo. O inimigo é um inimigo invisível que nós ainda não sabemos como combatê-lo, né? Tem um país do mundo que sabe, mas o resto do mundo não sabe como combatê-lo, né? E a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas aí. E, na realidade, também, Regina e amigos, eu quero dizer o seguinte, o que leva, na verdade, a população a entrar muito em polvorosa é o chamado WhatsApp, né? O chamado telefone, que hoje qualquer coisa que o cara escreve, ou qualquer pessoa manda, é tido como verdade, né? E até porque ficou muito fácil, né? Eu acho que a internet hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei, deu voz, eu já falava isso lá em Belém, deu voz a muitos imbecis e muitos engraçadinhos que querem fazer de uma coisa tão séria como de uma pandemia que está matando milhares de pessoas no mundo, uma brincadeira. E nessa brincadeira acaba prejudicando aí as pessoas que são realmente do grupo de risco, né? Porque nós temos, sim, apesar de ter muita coisa na internet dizendo que não existe grupo de risco, existe sim o grupo de risco. A Organização Mundial de Saúde diz isso. Isso é nota oficial da Organização Mundial de Saúde. Pessoas com problemas pulmonares, pessoas com baixa imunidade e pessoas acima de 65, 60 anos têm uma maior
propensão à doença. Então, eu acho que nós temos, sim, que levar tudo isso em consideração. Não quero dizer aqui que todo mundo deve voltar para a rua, de jeito nenhum. Nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho para não propagação do vírus. Mas eu acho que 24 horas, como Portugal fez aqui nas televisões, ininterrupta, de informação do Covid-19, só causa cada vez mais ansiedade, só causa, na minha opinião, né, eu faço TV aí, estou em casa, e eu levo uma notícia de Covid-19, só os números. Por quê? Porque eu acho que se a gente ficar massificando isso, eu acho que a população vai consumir, vai se deprimir, e daqui a pouco nós teremos não só o problema do confinamento, mas muitas outras coisas que vêm de ficar dentro de casa, como a depressão, por exemplo. Tem muitas pessoas que são solitárias dentro de casa. Não tem com quem conversar, não tem o que fazer, e aí ficam assistindo que está morrendo, está caindo, você vai morrer. Se você pegar uma maçaneta, você vai morrer. Se você encostar na porta do elevador, você vai morrer. Quer dizer, não é bem assim. Eu acho que nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado ao levar as informações e você em acreditar mesmo nas informações que são necessárias e ter a noção aí da Organização Mundial de Saúde. Isso é verdade. Aí tem um participante aqui conosco, Alex Cabral, comentou o que a própria Angélica falou. Na opinião dos jornalistas, há uma tendência a favorecer um grupo político? A pergunta é para mim? Todos, né? A verdade é para todos. Então, eu acho que, incrivelmente, a gente tem vivido um período ímpar na história, e inclusive em relação à mídia, onde tem tentado simplesmente informar em relação às ações da OMS e as indicações, né, do que tem se visto das experiências no mundo, né, acima de qualquer favorecimento político. Eu acho que a gente está vivendo uma crise, né? O Macron, aqui na França, ele trata muito como uma guerra, né? Uma guerra biológica, e isso é a opinião política dele, né? E aí, quando você vai fazer uma análise, né, do que a mídia fala e do que o Macron fala, existem divergências nesse sentido. Mas eu acho que a mídia em si não tem tentado favorecer grupos políticos. Eu acho que a mídia tem tentado fazer o papel da informação mesmo nesse momento. Eu concordo muito com a Angélica, Regina. O que eu percebo aqui é a distância, né? Que no Brasil a gente está tendo uma polaridade, talvez pode ser considerada política, por causa dos posicionamentos do presidente. Mas aqui na Europa, por exemplo, eu concordo com o que a Angélica falou, está todo mundo mobilizado com o mesmo objetivo, sabe? Então eu não vejo também aqui na Espanha um favorecimento para nenhum grupo. Eu também. Aqui em Portugal também vejo da mesma maneira da Angélica e do Ayrton. Eu acho que posicionamento político, não. Até porque nós estamos vendo aí o Congresso reunido, a oposição dando até ideias para o presidente, para o primeiro-ministro, trazendo soluções, assinando decretos que em qualquer outra circunstância a oposição iria reagir de uma maneira diferente. Mas aqui em Portugal também, todo mundo focado em combater, como disse o Macron, a Angélica aí, esse inimigo invisível, essa guerra biológica que nós estamos vivendo. Agora, eu não sei, Itália... no Brasil... Aqui no Brasil. Na Itália também, eu acho que a situação é um pouco assim. Eu acho que até surgiram vários memes depois que Matteo Salvini deu a mão para uma pessoa da esquerda, né? Na Itália foram assinar, documentos. Então, assim, realmente o pessoal na Itália falou assim, olha, se o coronavírus conseguiu fazer com que Matteo Salvini, né, que é um extremista de direita, desse a mão para um parlamentar da esquerda da Itália, que eu já não me lembro o nome, mas enfim, também pouco importa. Então, porque o coronavírus conseguiu fazer tudo que tinha que fazer por aqui, né? E estão se unindo pelo bem maior da população. Então, bora ser agora a impressão do Celso também sobre a cobertura jornalística aí no Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal já resumiu realmente o que está acontecendo, uma polarização aqui, as pessoas estão criticando muito essa questão da polarização, uns defensores do presidente Bolsonaro, outros contra o presidente Bolsonaro, então fica uns a favor e outros contra, né? Tudo que o Bolsonaro fala, exatamente, algumas pessoas criticam e os outros defendem, né? Por exemplo, a Rede Globo está sendo muito acusada nessa questão de ir contra o Bolsonaro, de alarmar mais a população do que as outras emissoras.
Mas, de um modo geral, a cobertura está muito boa também, como disse a Angélica. A cobertura aqui no Brasil está muito... É alarmante, realmente, né? As pessoas também, a qualquer momento, ficam alarmadas com essa questão do vírus, né? A tendência é com que as pessoas... para manter as pessoas em casa, realmente, né? Mas a cobertura ela vem sendo feita, assim, de um modo geral, para que esclarecedora, para que as pessoas possam saber tudo relacionado ao vírus, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. Tem a questão dos telejornais também, que a Globo, a gente fala da Globo, que é a principal emissora, né, do Brasil, ela mudou totalmente a programação, aumentou o número de jornalismo, o número de horas no jornalismo, né, na grade de programação, está reprisando novelas, né, que foram sucesso, né, que ainda se tornam sucesso, né? Então, estão reprisando e aumentou o número do jornalismo para falar exatamente do coronavírus. Então, há essa polarização, muitas pessoas acusando a Globo de ser contra o Bolsonaro e a Globo sempre se defendendo também nessa questão de que está fazendo jornalismo, né? As outras emissoras vão também noticiando de modo geral, mas não recebem tantas críticas como a Rede Globo recebe em relação a essa polarização, né? Tanto do Bolsonaro quanto também, de modo geral, da esquerda com a direita, né? Essa divisão aqui no Brasil. Pois sim, isso daí é um ponto assim, de uma discussão ímpar. Aqui levaria o dia inteiro falando sobre isso. Mas aí tem mais uma participação, a Sônia Oliveira, falando um ponto que o René Marcelo comentou a respeito da depressão, não é? E que a gente bem sabe, informação demais, 24 horas, muita gente está com a televisão assim ligada todo o tempo, e isso causa mesmo preocupação, ansiedade, e às vezes pode não matar um vírus, mas outras coisas podem acontecer, né? Agravamento da sua saúde. E eu acho que notícia... diga. Inclusive, Regina, no Brasil nós já tivemos, né, para quem tem um pouquinho mais aí de 40 anos, nós já tivemos situações, não de pandemia, mas nós tivemos na década de 90, né, um presidente com uma ministra, né, da Fazenda que confiscou o dinheiro de todo mundo sabe disso, é o Collor de Mello, quando pegou o dinheiro de todo mundo, ficou-se apenas 50 mil cruzeiros na época, se eu não me engano, né, era 50 mil cruzeiros na conta. Muita gente, né, nessa crise que aconteceu no Brasil, na tentativa de se arrumar a economia, entre aspas, muita gente entrou em depressão, né, de não ter mais o dinheiro, de não ter o que fazer, e é o que vai acontecer agora. Então, por isso que eu chamo a atenção. Nós temos que ir com todo o cuidado do mundo para que não aconteça, né, da pessoa ficar sozinha dentro de casa, só consumindo, né, coronavírus, porque a mente potencializa aquilo que você fica vendo só, ou seja, notícias negativas, mortes, isso aqui. Vamos olhar para o lado bom. Vamos ver as pessoas que foram recuperadas do coronavírus, né? Nós temos aí um senhorzinho, até disse no meu programa outro dia, de 102 anos, 102 ou 103 anos, não me engano, ele passou pela influenza em 1918, era bebê, passou, tinha 1 ou 2 aninhos, um aninho, conseguiu sobreviver, e agora pegou o Covid-19, sobreviveu e saiu andando do hospital. Então, eu acho que são essas... Não morre mais, esse aí não morre nunca mais. Não morre. Então, são essas informações que nós devemos consumir, ou seja, nós podemos combater, nós podemos sair dessa bem melhor do que nós estamos agora. Agora, Regina. Diga. Regina, em relação a essa questão do Marcelo falou também, do isolamento social, as pessoas andam muito preocupadas, né? Elas, assim, não, aqui no Brasil a gente nem não vê tanto assim, mas as pessoas não estão levando muito a sério essa questão do isolamento social, né? Principalmente aqui no Pará. As pessoas estão saindo muito, então a ordem, vamos dizer assim, entre aspas, é ficar em casa, né? Sair mesmo só se for necessário e tudo mais. Mas as pessoas estão tendo um cuidado maior, ninguém mais está se abraçando como antes, ninguém mais está se beijando como antes, né? Que é um carinho assim, mais reconhecido no Brasil. Não sei se na Europa, né, nossos jornalistas podem falar, como é que é essa questão do isolamento social, as pessoas também não estão se encontrando muito, né? Aqui as pessoas estão deixando passar essa questão do vírus para poder depois se abraçar e se beijar. Aqui também. Português também gosta de cumprir
seu beijinho, mas está todo mundo realmente preocupado agora, nesse momento, todo mundo dentro de casa, né? E no mínimo aí 2 metros, respeitando o que diz a Direção-Geral de Saúde. Pelo menos aqui em Portugal está todo mundo. E na questão que você disse aí, né, no Pará, é complicado. Eu estava vendo outro dia também, a Ayrton, Lília, se deixar, eu vou falar aqui a noite toda, viu, Regina? Pode me cortar. Eu tô aqui acompanhando o nosso tempo e peço para você, de vez em quando, dar uma olhada na telinha também, que tem gente participando e você já se sinta convidado em comentar também. Tá, então lá o Celso disse no Pará, eu vi uma matéria, Celso, que me mandaram aí da RBA, as pessoas nas feiras, cara. É impressionante, né? As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo no mundo. Elas continuam frequentando as feiras aí, né? E andando para lá e para cá. Ou seja, não tem muita noção, né, do que está acontecendo, mas diz que a Guarda Municipal está fazendo trabalho, a Polícia Militar, mas aí também já é usar a força, né? Um negócio complicado. Aqui na França, já o pessoal, né? Aqui na França a situação é que assim, você pode sair de casa em alguns casos, né? Ele é um confinamento obrigatório, mas você pode sair de casa para ir ao supermercado, para ir à farmácia, para ajudar idosos, para ir ao médico, físicos e seus animais de casa, né? Nas primeiras duas primeiras semanas você podia sair de casa em até 3 quilômetros, agora isso foi reduzido para 1 quilômetro, então você pode sair da sua casa em até 1 quilômetro em alguns desses casos, né? Mas os parques estão fechados, existe um controle, né? Uma carta que você imprime, se você vai passar desse 1 quilômetro da sua casa dizendo para onde você está indo, e a polícia está controlando, sim, está multando as pessoas, né? As multas aqui na França, elas variam de 38 euros até 150 euros, dependendo do caso, se é reincidente ou não. Então, assim, existe um controle muito grande das pessoas aqui, e as pessoas só saem de casa e não se cumprimentam. No supermercado existe a distância, as pessoas estão realmente vivendo em outro momento. Eu acho que é isso que o Marcelo comentou, né? Eu acho que é um momento de isolamento mesmo, a gente tem que tentar ficar mais distante das pessoas que a gente ama, mas é por uma necessidade, né? Então, assim, o que a gente vê aqui na Espanha, por exemplo, agora há pouco, não sei se vocês ouviram, né? Todo dia, às 8 horas da noite, desde o dia 15 de março, tem os aplausos, né? Todo mundo vai para as varandas, para as janelas, para aplaudir os profissionais da saúde, e logo em seguida, algum vizinho sempre coloca uma música animada, em um volume muito, muito alto, para todo mundo interagir. Então, essa que está sendo a interação social que a gente está tendo, né? Durante 5 minutos, todos os dias, a gente vai para a nossa janela, vai ter esse contato. E é o que a gente pode fazer agora, né? Então, vamos aguardar um pouco para depois a gente voltar aí para os nossos abraços, para os nossos beijos. Aqui na Espanha, todo mundo também é muito caloroso, tanto quanto no Brasil. Os dias estão lindos, né? A primavera começou aqui na Europa, bastante sol. A primavera começou aí mesmo? Porque aqui está frio, muito frio. Aqui varia muito. A primavera começou, mas eu digo aqui que nos primeiros 7 dias da primavera teve as 4 estações, até nevou na semana passada, que eu ainda não tinha visto neve aqui, né? Mas aqui também nevou. Chuva. Os dias estão muito lindos, então está começando a esquentar, está toda a grama, as árvores verdes, normalmente nessa época todo mundo realmente começa a sair para a rua, para pegar sol, e a gente não pode, né? Eu mesmo estou pegando sol aqui na janela quando eu posso. Só resta, quando vem. Oi. Portugal, as medidas restritivas não estão tão severas assim, pelo menos aqui em Aveiro. Aqui em Aveiro você consegue andar mais de 3 quilômetros, você consegue ir ao supermercado, à farmácia, você consegue ainda individualmente fazer o seu exercício, ou seja, você pode correr na rua, os parques aqui em Aveiro estão abertos, você pode fazer o seu exercício, pode fazer sua caminhada individual. Se tiverem 2 pessoas, aí a polícia já chega e para, né? Mas aqui ainda não está tão restritivo. Aquilo que eu disse, como Portugal acho que fez o trabalho, né, de prevenção, eu acho que agora começa a surtir os efeitos aí, apesar de estarmos na fase, como eu disse, de mitigação. Regina, tem uma pergunta interessante, uma colocação interessante dessa menina aí, ó. Sim, pode comentar. É isso que eu coloquei para comentar.
Objetivo do Corona, colapsar a economia mundial para a entrada de uma economia tecnológica, ou seja, resumindo, reset econômico. Eu achei interessante o que ela disse. Pois. E a gente está percebendo isso assim, que está colapsando muito mesmo, né? Já a economia. A gente já está a sentir aqui em Portugal, já está havendo muitas demissões, já está acontecendo algumas coisas assim que está fazendo com que muitas pessoas fiquem preocupadas, não é? Eu recebi aqui, eu estou falando isso porque eu tenho um grupo de brasileiros em Portugal, e realmente não pode acontecer isso, mas estava acontecendo de brasileiros que não podem mais trabalhar, porque são trabalhos autônomos. Aqui a maioria dos brasileiros que vêm cá tem trabalhado de uma forma sem contrato, e aí, então, brasileiros estavam sendo colocados para fora de casa, né, sem dinheiro para viver, e estavam pedindo aqui ajuda para brasileiros que tinham casa, para que acolhessem os brasileiros aqui, né? Porque isso está acontecendo na verdade, e não está acontecendo só aqui. É sentido aqui, também em muitos lugares, no Brasil também, creio que no Brasil já está acontecendo, e em alguns lugares também. A economia está sentindo, claro, emprego é importante, e administrar isso com maestria não é fácil, porque eu acho que nenhum dos presidentes que cá estão não tiveram essa experiência, nenhum de nós tiveram essa experiência. Creio que, assim, há erros e há acertos, mas que uma comunhão aqui é muito mais importante do que uma guerra política, porque o que está em jogo é a saúde pública, e uma vez, se não tiver saúde, não há emprego, não é? Ninguém sem saúde trabalha, então, eu diria assim, que mais do que nunca está sendo colocado em cash que a saúde tem que ser uma prioridade a não temer por parte dos nossos políticos, daqueles que são a governar e administrar o dinheiro público. Regina? Sim. Em relação à questão da economia, né, aqui no Brasil tem alguns pontos importantes. O governo federal está exatamente tentando ajudar na questão das pessoas que estão desempregadas, das pessoas que não estão podendo ir trabalhar, com estão chamando aqui de Voice Corona, né, que é uma ajuda, um auxílio de R$600, né, para as pessoas ficarem em casa, aquelas que não podem realmente sair para trabalhar, que são autônomos e tudo mais, né? E também o Bolsa Família. Quem tem o Bolsa Família vai poder exatamente optar por um dos dois, ou a ajuda de R$600 até R$1.200, ou o Bolsa Família, durante aí 4 meses. Os governos estaduais, eles estão tentando fazer também várias outras, vamos dizer, medidas, né, que tentem ajudar exatamente as pessoas que estão em casa, né, para não perder o emprego, né, porque as fábricas não estão abrindo, as lojas dos shoppings estão fechadas. Então, aqui no Pará, em outros estados, os governadores estão conversando com os donos de empresas para que mantenham exatamente essa questão dos empregos, né? Aqui no Pará, principalmente o Helder Barbalho, o governador, ele já falou com várias empresas para manter o emprego. Ele, inclusive, já está na Assembleia Legislativa um projeto para que o governo pague a luz, a energia elétrica das pessoas que não têm condições, aquelas pessoas de baixa renda, né? E também há uma comoção muito grande também com as pessoas que ficam em situação de rua, né? Aqui tem o Mangueirão, é um estádio, né? O Mangueirão, o René Marcelo conhece muito bem, o estádio do Mangueirão, aqui em Belém do Pará, e lá está abrigando exatamente esses moradores, em situação de rua, né? Essas pessoas em situação de rua. Está chegando alimentos, colchões, as empresas vão doando muito. E outra também questão relacionada à economia, os cantores aqui estão tudo fazendo live agora, né? Apresentações através de live no Instagram. Aqui também? Também aí? Todo mundo, eu acho. De monetizar, né? Agora é verdade, agora a nossa agenda cultural está sendo mesmo online, né? A nossa agenda cultural agora é online. Tanto é que o Gustavo Lima foi o cara que teve 10 milhões de visualizações na sua live. Ele faz também, naquele boteco que ele fez, até eu faria live lá uma semana tranquilo, sem precisar sair daquele lugar. Ele é um dos mais executados nas rádios. Todo aparato necessário,
churrasco e canjibrina. Ele não vai sair dali nunca. Eu fico 2 meses. Gente, eu queria comentar esse comentário da Rosângela, que ela mandou aí pra gente, né, que não tem como fazer comparações entre a América do Sul e a Europa. Eu vou dizer que eu também pensava assim, antes de vir morar aqui. E o que eu tenho observado, na verdade, Rosângela, é que alguns países da Europa têm problemas muito semelhantes aos problemas que nós temos no Brasil. Né? Não vou falar para os outros países que eu não conheço tão bem. Então, por exemplo, por que a Espanha está sendo tão afetada com o coronavírus? Né? Já ultrapassou o número de contagiados em relação à Itália, com esse número enorme de mortos, porque o sistema de saúde daqui estava muito debilitado, né? Faltando UTI, faltando equipamento. Eu li uma matéria recentemente no meu país, que estava falando, né, que só para ter uma comparação, nos últimos 10 anos, só a população de Madrid, né, a capital da Espanha, cresceu, aí ganhou 500 mil novos habitantes. E nesses mesmos 10 anos, Madrid perdeu mais de 3 mil profissionais da saúde, encolheu o número de profissionais de saúde. Então, são os mesmos, eu vejo vários problemas. Então, tem alguns vídeos que eu publico no meu canal, aí no YouTube, que as pessoas têm justamente falar isso. Mas não dá para comparar, são realidades distintas. Para começar, nosso clima é tropical, aí na Europa é assim, assado. E, na verdade, não. Por exemplo, aqui na Espanha é sol quase que o ano inteiro, tem esses problemas aí também de infraestrutura, tem problema de saúde. Se a gente comparar, é isso que eu falei um pouco antes, não sei se todo mundo estava acompanhando, tem uma grande divisão da Europa, né, nos países do norte e nos países do sul. E esses países, eles têm umas debilidades muito grandes e muito parecidas com as debilidades que a gente tem no Brasil. Então, gente, a gente está aqui chegando ao final da nossa live. Assim, para a primeira live do nosso programa aqui, Live Jornal, né? Nós tivemos aqui alguns problemas técnicos, algumas coisas, um pouco aí de ansiedade da minha parte, mas, assim, está sendo muito bom a vossa participação, e eu espero contar com vocês nas outras participações que a gente tiver no próximo sábado, porque vai ser assim agora, todo sábado às 18 horas, a gente vai estar com Live Jornal, com uma pauta diferente, e com um jornalista de qualquer lugar do mundo, com língua portuguesa, e a gente aqui se entendendo muito bem, não é? Uhum. E a gente vai estar aqui agora, vou estar aqui comentando com vocês aqui as últimas participações, para a gente dar que eu queria justamente que vocês falassem, agora no final, qual a agenda cultural que vocês estão vendo de assim, interessante que está acontecendo no vosso país, de que está passando na televisão, está passando nas redes sociais de vocês, o que os espanhóis estão fazendo online, o que os franceses estão fazendo online, o que os brasileiros estão fazendo, ainda não estão online assim, né? Mas muitos estão em casa, não é? E aqui em Portugal, René Marcelo, além do René estar aí com um programa e está colocando algum entretenimento para aqueles que estão em casa, o que os outros países estão mostrando para a gente que a gente pode fazer muito bem quando está em casa. E, aliás, aquela premissa de que a gente nunca tinha tempo para nada caiu abaixo, não é? Agora, alguns podem ter mais tempo para aquilo que era essencial. Então, eu quero que vocês comentem um pouquinho a respeito disso antes da nossa aqui despedida da live. Olha, eu vou destacar só uma ação que eu estou gostando bastante. Tem um perfil no Instagram que se chama Yo Me Quedo en Casa, eu fico em casa, né, em espanhol, que está promovendo festivais de música. Então, todo fim de semana está tendo um festival com cantores de vários lugares da Espanha e de outros países, cada um direcionando, né, para os perfis dessas pessoas, com horários definidos e tudo mais, que eu estou achando bem legal. Na semana passada teve até a participação de uma cantora brasileira, a Julia B, e destaco essa ação ali, entre tantas que estão sendo feitas aqui virtualmente. Eu acho que aqui na França está acontecendo um pouco menos, porque o francês
culturalmente, ele é um pouco avesso, né? Essa coisa online, tecnologia. Então, o francês ele é muito do parque, muito de passear, né? Muito ele tem uma vida diversa, né? Então, eu acho realmente que aqui eles estão começando a entender um pouco melhor agora, tanto que a maioria das pessoas não tem Instagram, não tem Facebook, isso, né? A tecnologia. Mas citar um YouTube da Itália, que eu vi que eles fizeram uma playlist, agora eu não me recordo o nome, mas só de coisas que você pode fazer em casa, sabe? E é muito bacana. Assim, existe um pouco que é um momento realmente do online. E René Marcelo? Opa, olha, eu na realidade aqui em Portugal também eu tenho visto muitos artistas aí, né, fazendo essa live, cantando, brincando com as pessoas. E eu, no meu caso, vou falar, né, do René Marcelo de segunda a sexta, das 6 às 7. Aqui em Portugal, das 2 às 3. Aí no Brasil, né, nós temos feito o nosso programa na tvplay.online, que é o hashtag Tô em Casa. Né? A gente fica uma hora batendo papo com os internautas, com a galera que entra online. Portugal também, viu, Angélica? É um pouquinho ainda meio avesso a essa tecnologia também. Aqui ainda fala-se muito em Facebook, o WhatsApp é muito pouco, né? Quando você faz uma chamada de vídeo aqui, eu fiz até com um amigo meu que é português, ele até estranhou, aqui não se faz muita chamada de vídeo, não. Mas a ideia é essa, é o momento do online chegar e da gente estabelecer essas novas regras da comunicação que agora, né, não tem como parar. Então, de segunda a sexta, eu estou trazendo aí um programa mais leve, é o hashtag Tô em Casa, faço dentro da minha casa, na minha sala, com a minha televisão, meu filho põe muitas coisas legais, paródias, quer dizer, eu estou tentando levar um entretenimento diferente, para que a gente não fique só confinado, né, isolado, né, socialmente aí, pensando em coronavírus 24 horas. Aqui nós temos vida, nós temos música, nós temos artes, nós temos família e nós temos aí que realmente, nesse momento, entregar, né, o que eu falo aqui. Será que esse vírus não veio para que a gente pudesse jantar junto, né, com os nossos? Será que esse vírus não veio para que a gente pudesse notar, né, que existem outras pessoas que moram dentro da mesma casa e que podem dialogar com a gente numa mesa de refeição? Será que esse vírus não veio, por exemplo, para que um filho, o meu filho, no caso, acorda de manhã e pela primeira vez na vida, em 2 dias, ele fez o café da manhã para mim. Então, eu acho que é um pouquinho dessa esperança, né, que estava muito dispersa das pessoas. Eu acho que nós podemos nos unir e ficar um pouquinho mais juntos. Eu acho que é ruim. Muitas pessoas morreram, infelizmente, mas veio também para agregar um pouquinho mais o ambiente familiar. Então Celso, aí de agenda online, agenda cultural online que o Brasil está fazendo, que você está percebendo e que está distraindo aí um pouco, é claro, né, as TVs abertas e por assinatura aí tem muito entretenimento, mas online tem muita gente fazendo aí nas redes sociais, não é? Online sim, tem muita gente fazendo, as TVs abertas estão com uma programação, como já falei, de jornalismo, as questões de televisão fechada foram abertas, os canais estão abertos, né, para que as pessoas continuem em casa, e o que chama atenção aqui são os cursos online, né, muito curso online, as pessoas que estão em casa têm a opção de fazer curso online, né, e é uma boa, vamos dizer assim, uma boa pedida para quem está em casa, como disse o René Marcelo também, ficar com a família, ficar com o filho, ficar com a esposa, né, conversar, né, e também quero fazer minha propaganda, viu, Regina? Meu blog, Social News, socialnews.blogspot.com. Também eu dou todas as informações por lá. Meu Facebook, Celso.Freire. Também faço algumas lives com entrevistados lá das rádios, né? Então, são informações importantes, né? E a gente nota também que os artistas estão tendo aulas ao vivo também, né? Pelo Instagram, principalmente. Aqui a internet não é tão boa assim, como eles tentam passar para a gente, né? A gente vê que realmente a internet ainda é fraca em relação à questão de potência, de tudo mais, de abrangência e tudo mais.
mas, de modo geral, o brasileiro está tentando aí adiantar o futuro, né? Porque a internet é o futuro, né, Regina? É verdade, Celso. Por isso que a gente está aqui, não é? É por isso que a gente está aqui. E a gente também fazendo essa contribuição. Pode ser pequena, mas é uma contribuição, não é? Nós estamos sabendo que o mundo precisa de esperança, que a gente precisa estar partilhando aí muito mais coisas boas do que ruins, não é? Acho que o jornalismo tem que enfatizar muito isso também, aquilo que o René Marcelo comentou, que a gente precisa estar tirando coisas boas do que está nos acontecendo, né? Conviver muito mais com os nossos, não é? Fazer aquilo que a gente não tinha tempo para fazer, né? Mesmo eu sei, diante de muitas tristezas, de muitas famílias aí que estão passando por um velório que não vai acabar tão cedo. Mas é isso que a gente queria mostrar um pouquinho, e a gente já que agradece, vai finalizar a nossa transmissão aqui pelo YouTube, né? Vamos ver se os nossos problemas técnicos não acontecem da próxima vez, mas como a gente está iniciando, é sempre assim. Eu agradeço muito aqueles que estiveram conosco até agora, né? Agradeço muito. Está aqui a minha família online, a minha família do Brasil, de Belém do Pará, está online. Isso é muito bom, né? Obrigada à família. E até o nosso próximo live jornal, que a gente vai estar aí avisando qual vai ser o nosso assunto, a nossa pauta, já convidados assim, tão especiais como a gente teve hoje, e a gente vai continuar contando com a presença aí da Angélica, da França, do René Marcelo, do Aerto Guimarães, né, com esses profissionais, com jornalistas, colegas nossos, que a gente está juntos aí, online, né? Agora é o tempo online que a gente precisa estar aí se ajudando e ajudando muitos outros. Muito obrigada. Vou aqui abrir a tela para a gente estar aí se despedindo um pouco, e até a próxima. Regina, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Aerto. Prazer conhecê-la, Angélica. Sucesso para vocês. Celso, um abraço, meu irmão. Cada vez mais para você. E, Regina, estou sempre aqui. Se precisar, disponha. Até mais. Obrigada, gente. Uma boa tarde. E fique com Deus. Obrigada. Mais um live jornal aqui, né, transmitido diretamente de Portugal. Agora são aqui exatamente 19h36. E o mundo está com a gente. Tchau, até a próxima. Até mais, gente. Tchau. Tchau.